Roma conquistou o seu império pela força, mas, para controlar este império tão vasto, eles precisavam obter a cooperação dos povos subjugados. Em vez de punir as nações conquistadas, frequentemente as tratavam como aliadas. Para o povo conquistado, existiam apenas duas opções: aceitar estes termos ou a espada. Mesmo para Roma, era muito mais vantajoso manter a região conquistada como estado cliente, ou seja, manter o poder econômico, militar e político da província conquistada sobre a administração romana. Quando os deuses greco-romanos não atendiam às suas necessidades, muitos romanos se juntavam a cultos misteriosos, como o culto de Ísis, uma deusa egípcia, e também ao culto de Mitra, o deus Sol persa, que foi popular entre os soldados e útil para o império porque idealizava a coragem. As religiões com as quais Roma tinha mais problemas eram as monoteístas, o judaísmo e o cristianismo. Como estas religiões creem que apenas um Deus, elas não aceitam outra adoração e se recusam a fazer oferendas aos deuses romanos ou a participar de seus festivais religiosos. Em 63 a.C., os romanos conquistaram Israel. Roma imediatamente reconheceu que tinha um problema porque os judeus se recusaram a prestar homenagem aos deuses romanos. Mas o império acabou cedendo e isentou os judeus desta exigência. E fez isso em parte porque os judeus ajudaram Júlio César a vencer uma importante batalha logo após derrotar Pompeu. Logo, Roma reconheceu o judaísmo como uma religião legal, permitindo que os judeus adorassem livremente. Porém, Roma via os judeus com desconfiança e os perseguiu em várias ocasiões. Já no primeiro século, em Israel, surgiu uma nova doutrina a partir do judaísmo, e ela se espalhou rapidamente. A princípio entre os judeus e logo alcançou os não-judeus. Os seguidores desta doutrina estavam tão empolgados que rapidamente ela chegou em Roma, e logo seus adeptos foram chamados de cristãos. Os cristãos tiveram duas características distintas e marcantes que chamavam a atenção dos romanos. Estas características eram a caridade e a compaixão pelos necessitados, adotavam as crianças que eram abandonadas, buscavam amparar as viúvas e cuidavam dos doentes. A segunda característica foi a que cooperou para sua perseguição, pois eles eram acusados de canibalismo, incesto, falta de patriotismo, ódio à raça humana, causadores de catástrofes e ateísmo. Por conta dos boatos, estas acusações, na verdade, distorciam a maneira de viver dos cristãos, pois quanto ao canibalismo, isso se deve a escutarem que eles bebiam sangue e comiam a carne de alguém. Mas isso era apenas o ritual da Santa Ceia, que eles bebiam vinho representando o sangue de Cristo e comiam o pão representando o corpo de Cristo. A acusação de incesto é porque ouviam que eles se casavam com seus irmãos, que na verdade era um tratamento entre eles, pois todos são irmãos em Cristo. A falta de patriotismo e ódio à raça humana se deve porque nunca participavam dos festivais romanos, que envolviam culto ao imperador, bebedeiras e orgias. As acusações sobre a causa de catástrofes, um teólogo chamado Tertuliano falou sobre isso. Se o rio Tibre transborda, se o Nilo não consegue subir e inundar os campos, se o céu retém a sua chuva, se houve terremoto, fome ou praga, logo surge um grito: joguem os cristãos aos leões. Conforme o império foi declinando, estas acusações foram ficando cada vez mais comum. E por último, eles foram chamados de ateístas, porque naquela época, pelos cristãos adorarem um Deus que não se pode ver, os romanos o chamavam de ateístas. Para um romano, um Deus que existe precisava ter imagens e estátuas para serem veneradas. Eusébio de Cesareia menciona em seu livro o martírio de um bispo chamado Policarpo de Esmirna. E antes de ser morto, ele foi chamado pelo procônsul de ateísta. As perseguições ocorreram mais ou menos entre os anos 60 e 320 d.C., começando por Nero. O historiador romano Tácito lembrou destas perseguições e disse: cobertos com peles de bestas, os cristãos eram rasgados por cães e pereciam, ou eram consumidos por chamas para servirem como iluminação noturna nos jardins de Nero. Na noite de 18 de julho de 64 d.C., o incêndio começou na área dos Circus Máximos, a grande arena romana para corridas de bigas. O fogo se espalhou rapidamente e durante 6 dias
consumiu grande parte da cidade, incluindo o palácio do imperador Nero. Imediatamente, espalhou-se o boato de que o próprio Nero havia causado o grande incêndio, isso como pretexto para fazer o novo palácio. Embora muito provavelmente ele não foi o responsável por isso, no entanto, o povo o considerava culpado. Com medo de que as agitações romanas voltassem contra ele, Nero procurou um bode expiatório para culpar pelo incêndio, e as pessoas comuns de Roma acreditavam em vários rumores sobre os cristãos. Como essa religião ainda era ilegal, eles foram alvos fáceis para as prisões, julgamentos e execuções. É importante ressaltar que a maioria das perseguições não abrangiam todo o império, mas eram locais e seguiam o padrão do imperador Trajano, que era baseada em denúncias. Existe uma carta de Trajano respondendo ao governador Plínio da Bitínia, quando ele perguntou o que deveria se fazer com os cristãos em sua província. Plínio, por sua vez, pergunta se deveria puni-los pelo simples fato de alguém ser cristão, mesmo que inocente de qualquer crime. Trajano responde para que ele não gaste tempo com os cristãos e nem faça nada a não ser que alguém denuncie de maneira pública que o indivíduo seja cristão. Neste caso, deveria ser levado a julgamento, mas poderia ser perdoado se ele se arrependesse e prestasse culto ao imperador. E as denúncias anônimas deveriam ser ignoradas. Por vezes, os cristãos viveram com a incerteza de que outra perseguição poderia irromper a qualquer momento. E viver o dia a dia em paz era cada vez mais difícil. Os cultos, nos momentos mais críticos de perseguições, chegaram a ser realizados em cavernas e cemitérios para não serem pegos. Já no ano 110, o imperador Trajano tentou chegar a um acordo entre a crescente minoria cristã e os adeptos dos deuses romanos, que exigiam que o cristianismo fosse destruído. Trajano, por sua vez, autorizou prisões de alguns cristãos, mas ele proibiu buscas gerais para procurá-los e ordenou que as autoridades romanas não interferissem ativamente nas reuniões cristãs. Mesmo assim, neste período muitos perderam suas vidas e foram lançados às feras. O famoso bispo Inácio de Antioquia foi um deles, e ao ser sentenciado à morte, ele escreveu: "Sou o trigo de Deus, moído pelos dentes das feras e transformado no pão puro de Cristo." As condenações e mortes não fizeram a religião cristã sumir ou diminuir. Pelo contrário, ela cresceu, e o excelente sistema de estradas de Roma ajudou os cristãos a espalharem o evangelho por todo o império. Mas no ano 250 d.C., o imperador Décio tentou reviver a religião romana, que estava cada vez mais sendo abandonada e perdendo espaço para o cristianismo, e resolveu perseguir os cristãos a nível imperial. Ele emitiu um edito ordenando que todos no império realizassem um sacrifício aos deuses romanos e ao imperador. Os sacrifícios deveriam ser realizados na presença de um magistrado romano e confirmado por um certificado assinado e testemunhado pelo mesmo. Esse certificado se chamava libelo. Muitos cristãos morreram por se negarem a prestar culto aos deuses romanos e ao imperador. Outros subornaram as autoridades para poderem ter o libelo e não precisarem prestar o culto. E houve aqueles também que não suportaram a pressão e cederam. Após a morte do imperador Décio, o seu sucessor, o imperador Valeriano, continuou o seu trabalho e emitiu 2 éditos, um no ano 257 e outro no ano seguinte, que previa o confisco de terras religiosas e a condenação dos seguidores do cristianismo. Ao contrário dos outros imperadores, ele focou o seu ataque às hierarquias eclesiásticas. Tempos depois, o imperador, por sua vez, acabou sendo capturado por Sapor I, o monarca da Pérsia, e acabou morrendo no cativeiro tempos depois. Então seu filho Galieno assumiu o império. O bispo Eusébio de Cesareia elogia o novo imperador por seus decretos de liberdade religiosa. Ao contrário de seu pai, que havia perseguido os cristãos, Galieno decretou éditos nos quais concedeu liberdade de culto, chegando a devolver algumas propriedades confiscadas dos cristãos, mas estas bondades não durariam muito. No ano 297, o imperador Diocleciano iniciou uma última e terrível perseguição cristã. Desconfiado da lealdade dos cristãos ao Estado romano, Diocleciano começa a persegui-los. Ele exigiu que todos os soldados cristãos renunciassem ao exército romano. Ele proibiu as reuniões para adoração cristã e ordenou a destruição de igrejas e os escritos sagrados. Membros cristãos do governo foram torturados e executados.
Houve também um decreto que todos os cristãos teriam que sacrificar aos deuses romanos ou enfrentariam a morte. Após a sua aposentadoria em 305, uma guerra civil estourou para determinar o seu sucessor. Durou quase uma década. Mesmo assim, a perseguição aos cristãos continuou. Galério odiava os cristãos e organizou uma guerra de extermínio contra eles no Império. Centenas de cristãos perderam as suas vidas das formas mais brutais e cruéis. Homens, mulheres e crianças cristãs foram forçados a trabalharem nas minas do governo. No fim da vida, Galério ficou desanimado quando viu que seus esforços falharam em erradicar a religião cristã e, morrendo de uma doença, ele suspendeu a perseguição em 311 e implorou aos cristãos que orassem por sua saúde. Mas ele morreu e a opressão recomeçou. Um fato que durante todo esse tempo de perseguição, Tertuliano, que foi um teólogo, observou isso e disse: "O sangue dos mártires é a semente da igreja." Somente em 13 de junho de 313, a paz finalmente chegou para os cristãos através de Constantino I. Ele se reuniu com seu rival, o imperador Licínio, na cidade de Milão. Como parte das suas discussões, eles emitiram uma declaração conjunta, mais tarde conhecida como Édito de Milão. Essa proclamação protegeu todos os direitos dos cidadãos cristãos do Império, restaurando suas propriedades, libertando-os das prisões e efetivamente barrando qualquer tentativa do Império de persegui-los por conta da sua fé. E então, finalmente, puderam desfrutar da sua liberdade em paz.